tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, nós fizemos uma prece antes de iniciar as atividades da palestra, tá? Então, neste momento, mentalizar a figura de Jesus, que Ele nos envolva em harmonia, em paz, que possamos entender, compreender tudo que a nossa irmã Luciana vai nos trazer de esclarecimento, que possamos fixar em nossa mente e assim elaborando um aprendizado, nos favorecendo do aprendizado. Jesus, seja conosco, mestre amigo, que esses instantes tão únicos em nossas vidas, que possamos aproveitar o máximo desses instantes aqui. Em Teu nome, Jesus, em nome dessa equipe de amor da Paulo de Tarso, vamos dar início à atividade de palestra desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Estão com uma carinha de frio, mas com os corações bem quentes, né? É com muita alegria que retorno a essa casa. Gratidão pelo convite, pela confiança. Me foi pedido, então, para que eu hoje trouxesse um pouquinho das reflexões do capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração. Os puros de coração são aqueles que verão a Deus. Vocês sabem por quê, gente? Porque é o capítulo que nos mostra os degraus que a gente precisa ir ali, gatinhando, caminhando um pouquinho mais, para que a gente possa chegar a ver a Deus através do nosso coração. Então, quanto mais puro de coração nós formos, mais rápido a gente vai subir esses degraus e a gente vai chegar a Deus. Por isso que tem esse nome, os puros de coração, e lá ainda diz no capítulo, verão a Deus. O item que me foi pedido, eu adoro vir aqui fazer palestra porque eu aprendo tanto, porque vocês pedem item, e é muito importante, não a gente falar de um capítulo num contexto total, mas sim item por item. Eu sempre falo isso porque eu acho de suma importância. Me foi pedido para falar sobre, iniciar no item 11, que fala escândalos, como a nossa irmã falou, né? E o primeiro deles, lá no item 11, diz assim: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E eu até gostaria de dividir com vocês, porque eu tenho uma filha que chegou para mim há 1 ano e meio, mais ou menos. Ela tem 11 aninhos agora ela está. E nós fizemos o nosso Evangelho no Lar e caiu esse capítulo e bem exatamente esse item. Quando eu terminei de fazer a leitura, ela estava com os olhos desse tamanho para mim, apavorada, né? Por isso que é importante a gente ler e a gente tentar procurar entender o contexto. Para quem foi dito isso na época, né? Em que contexto Jesus disse isso? O que significava na época, né? Aquela palavra. Então diz assim, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E aí começa assim, eu vou ler para a gente poder entender o que nos diz até chegar aqui no Evangelista. Se algum escandalizar a um destes pequenos, isso é Jesus falando, tá, gente? Que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequeninos. Declaro-vos que os seus anjos no céu veem incensamente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E aí Jesus, né, o evangelista Mateus vai nos trazer ainda mais esse contexto do Cristo. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós
que será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 18, no versículo 6 a 11, e depois do capítulo 5 também, 29 a 30. Ao primeiro momento que a gente ouve o Cristo trazendo esses ensinamentos, nos assusta, não é verdade? A gente olha e nos assusta por quê? Porque a gente não para ver o contexto. Que foi o que aconteceu com a minha pequena lá em casa. Ela estava apavorada quando eu terminei de ler. Eu disse, como assim? Né? Então, é interessante, por isso que Kardec deixou para nós que a gente questionasse, que a gente buscasse, né? Que a gente estudasse, o estudo, primeiramente, né? Que a gente soubesse realmente estudar, amar uns aos outros, mas principalmente buscar essa parte para que a gente possa entender. Porque senão, gente, a gente começa a levar tudo ao pé da letra e a gente não entende, a gente começa a fazer cada coisa por aí que a gente vê muitas vezes. Não sei se vocês já viram aquela série, O Conto da Aia. Aquela série mostra bem o que diz esse capítulo aqui. Quando a gente é extremista na questão religiosa, quando a gente não para ver realmente o que o Cristo quis dizer naquele momento, a gente não para pensar, mas será que essa palavra tinha o mesmo significado que tem hoje para nós? Tudo isso a gente precisa observar para que a gente possa entender, né? A gente tem muito, e a gente precisa ter muito isso em mente, que naquela época se usava, Jesus usou na maioria dos momentos dele a linguagem figurada. E era uma linguagem figurada que se usava inclusive nas parábolas. Naquela época se usava muito isso, essa linguagem figurada. Então, era quando Jesus falava, lembram, todas as parábolas que ele vem trazendo, ele vai fazendo a gente raciocinar como se fosse uma historinha infantil, né? Então a gente precisa ver, né? Que nem o camelo passar, né, por dentro de uma agulha. Então tudo isso, se a gente leva ao pé do livro, a gente não entende. E aí a gente acaba tomando um caminho muito diferente daquele que o Cristo deixou. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais, eu trouxe para a gente pensar aqui, até queria, só para vocês não esquecerem que aqui, Jesus, nessas palavras dele, tem um momento que ele fala em reencarnação. Porque às vezes a gente diz, mas né, onde? Tem vários momentos que Jesus falava de reencarnação. Um deles é quando ele diz aqui, melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão. Entreis na vida, reencarne, que volte novamente. Jesus já está falando ali também, né? Mas o tema não é reencarnação, mas só para a gente entender que até aqui Jesus já estava dando ali um pouco, né, do significado de nascer de novo. Então, lá no item 12, é trazido assim para a gente entender a palavra escândalo. No sentido vulgar, né? Vulgar da palavra. Escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral, ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído, né? E a gente vê hoje. Onde é que a gente vê os escândalos, gente, nesse sentido vulgar? Nas redes sociais, né? A gente vê lá no Facebook, no Instagram, onde às vezes é um acontecimento e a gente já está, e é mundial isso. Esse escândalo recorre o mundo inteiro. Hoje em dia com as redes sociais é assim. E aquilo acaba sendo um escândalo. E às vezes é uma coisa que a gente nem tem certeza. Mas muitas vezes a gente vai lá e compartilha. Aí vai compartilhando aquilo que a gente nem sabe se realmente foi daquela forma ou não. E mesmo que fosse, a gente tem que cuidar, porque Jesus aqui já está nos dando uma dica sobre isso nesse capítulo, quando Kardec coloca para nós essa mensagem do Cristo para a gente repensar exatamente sobre essas situações. As redes sociais nos fazem com que a gente hoje seja, assim, dá para se dizer, o que mais leva os escândalos à nossa derrota, né? E a gente até entra um pouquinho do orar e vigiar, só que nas redes sociais a gente vigia geralmente ao outro, né? Aí a gente fica lá, né? Tem gente que vai lá olhar e cuida, e às vezes a intenção só a gente sabe qual é, né? Então, pra gente pensar um pouquinho. Mas aí vamos para realmente o sentido que a gente procura, que é o sentido evangélico, que é o contexto espiritual, que vai fazer a nossa ascensão, que é aquele que realmente importa para nós. E Kardec traz aqui, no sentido evangélico, a palavra, né? O que ela quer dizer escândalo. Então, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe aprende o significado. Já não é somente
o que afeta a consciência de outro. É tudo que resulta dos vícios, das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então a gente precisa eliminar em nós, porque quando Jesus disse ali, se a sua mão é motivo de escândalo, corte-a, no sentido figurado. Se aquilo que eu faço é algo que não é bom para o meu crescimento e nem para o crescimento do outro, que eu tire de mim, que eu vá cortando aquilo que não é bom. E para isso, como é que a gente vai fazer isso, gente? Se conhecendo. E será que a gente se conhece? Será que realmente a gente conhece essas ervas daninhas que a gente traz, os nossos atavismos de reencarnações e reencarnações que nós vamos trazendo e que está lá guardadinho em nós, e quando a gente vê uma notícia, ou quando a gente tem aquela vontade de compartilhar ou de ir lá e comentar, será que isso não é aflorando em nós aquilo que já é lá dentro, que está lá em nós, que nós mesmos já trouxemos? O que a gente deve eliminar em nós, que são as causas do escândalo e que nós somos instrumento para isso? Eu trouxe algumas coisas que a gente precisa trabalhar muitas vezes, A vaidade, muitas vezes. Aquela vaidade que não nos deixa, muitas vezes, enxergar o dentro de nós. E a gente só quer mostrar o externo, e a gente precisa estar bem, e às vezes lá dentro a gente não está bem. Aquela vaidade achando que nós somos melhores, que nós somos os mais bonitos. A gente tem que se sentir bonito, isso é bom, É importante também, mas não o mais bonito, A última bolachinha do pacote. Não, a gente precisa cuidar, A riqueza e o apego, trazendo aqui que a riqueza, gente, ela não é ruim. O ruim é o que nós fizemos do apego que nós temos nela. Então, a gente saber realmente usar, o orgulho e o egoísmo, que a gente vê que são, muitas vezes, ali, motivos de escândalos em nós. E aí, lá no Novo Testamento, nas traduções dos originais gregos, ali, que o Haroldo Dutra Dias traz, acho que vocês já viram esse Novo Testamento, ele é dessa largura, assim, e ali o Haroldo traz a tradução dos originais gregos, é bem interessante, e ali tem o significado do escândalo. E aí ele traz assim, para a gente também entender um pouquinho mais, agora vai ficar mais claro ainda o que é o escândalo. Fizer tropeçar, fizer vacilar ou errar, ofender, chocar. O substantivo escandalon significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Ficou mais claro, Ficou mais claro aqui que o escândalo aqui já está sendo trazido pelo próprio Haroldo, trazendo o significado que está lá, inclusive, do grego para nós, que é o errar, o vacilar, o tropeçar. Quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes a gente tropeça numa pedrinha, e aquela pedrinha ela é tão pequena, mas o tropeço que a gente dá nela faz a gente errar por décadas, por séculos, muitas vezes, com os outros, com os nossos irmãos e conosco mesmo. Porque vamos adiando a nossa evolução. Esse tropeçar, às vezes, vem de uma palavra mal colocada, de um olhar que a gente não gostou, ou que a gente acha que foi para nós. Às vezes, esse tropeço, gente, é nas coisas tão pequenininhas que nós trazemos ela para o máximo, para o grande. E nós tropeçamos muitas vezes. Quando Jesus traz ali que se a sua mão for motivo de escândalo, arranque, corte, é exatamente isso que ele está falando. Esses tropeçar, esses erros que nós temos em nós, o quanto nós precisamos limpar o nosso coração, o capítulo mesmo já diz. E será que a gente tem se preocupado com isso? Ou a gente pensa, não, vamos deixar para depois, e a gente vai deixando, e as oportunidades vão sendo adiadas. Então, cortar, a gente tem que ver nesse sentido, no sentido, assim, de cortar, de ir aparando, de ir nos melhorando. Será que nós temos algo a consertar em nós? O que vocês acham? Pensem cada um para si. Será que nós temos reconstruções a fazer em nós?
A gente vê nas primeiras reações que temos diante das coisas que muitas vezes não são aquelas que nós esperamos. Então, não é cortar a mão, é cortar o erro, cortar aquilo que me faz escândalo em mim mesmo. E muitas vezes, gente, esse escândalo, ele é interno. Às vezes é um escândalo que nós achamos que os outros não estão vendo. E realmente os encarnados não estão vendo. Mas lembrem que Paulo diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, e inclusive lá no início, quando eu li ali aquela passagem, aqui diz assim: tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incensamente. Quem são esses anjos do céu, gente? São os espíritos que nos acompanham, que nos rodeiam. Muitas vezes esses escândalos a gente está ali bem quietinho, né? Nem acho que eu já devo ter dito aqui, a gente chega em alguma casa espírita, a gente vê o silêncio é uma prece. Mas como é que eu estou internamente? Estou em silêncio mesmo interno? Ou eu estou ali com o meu pensamento irradiando muitas coisas que muitas vezes são negativas, coisas que vão causar males nos outros, coisas que vão causar males principalmente a mim, porque o primeiro a receber sou eu mesmo. Sou eu que vou receber, eu sou herdeiro de mim mesmo, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente diz que a gente precisa se libertar e ir cortando essas situações que nós trazemos em nós, cada um de nós sabe. Às vezes nós temos mais dificuldade com a paciência. Quantos de nós às vezes dizem, mas eu não tenho paciência? E a gente é testado o tempo todo com paciência, na verdade. Vamos imaginar um irmão, um alcoólatra, que luta no seu vício. O que ele vai fazer, gente? Ele vai tirar de dentro, ele vai procurar tirar de dentro do seu lar, se ele está realmente buscando essa luta interna dele, tirar de dentro do seu lar tudo aquilo que tem o álcool. Porque aquilo não vai fazer bem e vai o chamar muitas vezes. Nós precisamos aprender a tirar de nós aquilo que nos trava, aquilo que nos faz ter a queda, o escândalo, como Jesus nos traz. E às vezes esse trabalho não é fácil. Mas se nós tivermos persistência, vontade, sabermos que não estamos sós, que nós temos a espiritualidade benfeitora que está com as mãos estendidas o tempo todo, é só a gente chamar. E a gente já sabe que a gente não precisa ficar 8 anos como ficou André Luiz esperando. A gente precisa acionar esse socorro através da prece. Nós vimos lá no livro, quando tem o livro Mensageiros, depois nós vamos ver no filme Os Mensageiros, né, o Nosso Lar 2, quando a gente vê Otávio também, né, naquele momento foi lá. Nossa, desceu até a inferioridade, mais que a gente possa imaginar, ele foi indo e lá a gente só ouvia aquele gemido, e ele, quando ele dá o grito de socorro, pedindo ajuda. Naquele momento ele pediu, e a espiritualidade está sempre pronta quando a gente pede. Então vamos buscar esse auxílio, essa ferramenta que é a prece, para que a gente realmente consiga receber a força desses irmãos espirituais, para que a gente possa tirar de nós essas arestas. Mas nunca esqueçam que não adianta na prece eu dizer, Senhor, me ajuda, Jesus, irmãos espirituais, para que eu aprenda a ter mais paciência. E aí no outro dia chega uma situação para nós que vai aparecer a oportunidade da paciência. E aí naquele momento vai tudo por água abaixo. Ele não vai fazer a gente acordar já com paciência, ele vai nos dar a oportunidade para a gente exercitar ela. É assim que a gente vai aprendendo, né? E lá no item 13 diz assim, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos a praticar o mal. Ainda temos, né? Nós ainda temos os nossos atavismos, os nossos sentimentos que trazemos. Quantas coisas nós temos guardado em nós que nem nós muitas vezes nos reconhecemos. E volto a dizer, a gente vê e a gente observa quem somos nós quando nós ouvimos uma notícia, quando nós ficamos sabendo de algo que mexe bastante com a gente. Qual é o primeiro sentimento que desperta em nós? É aquilo que está guardadinho, né? Então, devido à nossa situação natural ainda de estar no mundo de provas e expiações, nós vamos ter sim, né, essa situação de ter o escândalo em nós. Nós ainda vamos ter. Né? Jesus entende isso, Jesus compreende isso, a espiritualidade está para nos ajudar porque sabe que nós vamos ter as nossas quedas. Mas é importante a gente buscar esse esforço.
Lá na obra Paulo e Estevão, tem um momento muito interessante no capítulo 1, se não me engano, quando Estevão, o pai de Estevão, lembram? Quando ele tem uma situação que ele se sente injustiçado ali pelo vizinho. Vocês vão lembrar, isso foi muito marcante, quem leu a obra Paulo e Estevão vai lembrar que ele vai até lá o vizinho e coloca fogo. Ele bota fogo lá no terreno e tudo, e aí ele volta para casa todo sujo, né, de ter ficado lá no meio daquele fogo, aquela situação toda que eu vou deixar vocês lerem, porque é muito interessante, a gente aprende muito ali com aquela lição. E quando o pai de Estevão chega em casa daquele jeito, Estevão olha para ele, e aí ele viu que ele foi lá fazer a justiça com as próprias mãos. O escândalo, né? E aí, naquele momento, o que Estevão diz para ele, né? Ó, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que fizeste isso? Às vezes, num primeiro momento que nós nos sentimos feridos, a primeira coisa que nos vem à mente é isso. E a gente vai lá e a gente quer muitas vezes lançar, né, o braço vingador. A lei de Deus, ela existe, gente. Só que nós não temos paciência, muitas vezes, para esperar. Então, muitas vezes a gente vê uma situação e a gente pode pensar, mas imagina, isso está acontecendo e eu estou aqui, isso ficou impune. Nada fica impune perante Deus, mas que não seja a gente a cometer esse escândalo. Que a gente deixe, que a gente tenha paciência, porque lei de causa e efeito, ninguém, nem nós. Né? Nós nascemos e vamos reparando. Por que passamos muitas vezes pelas situações que passamos? Porque nós estamos também reparando, passando por provas, reparando aquilo que nós, na nossa própria programação reencarnatória, nos programamos. E pedimos muitas vezes, né? Às vezes a gente pede muito, né? Que nem Jerônimo Mendonça, que pediu muita coisa. Né? Nós temos também lá no livro Estante da Vida, Alberto Nogueira, a história desse irmão, não sei se vocês já viram, né? Pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Lá, Alberto Nogueira, ele pede para nascer com lepra, ele pede para nascer surdo, cego, ele pede todas as dificuldades que ele imaginava que precisaria para passar na situação que ele precisava. Né? E aí, Jesus manda um recado para ele, que na existência que ele viria, ele precisava ser útil. Para que vir com tudo isso? Ele não ia ser útil, não ia estar sendo útil se ele tivesse tudo aquilo numa existência só. E aí, gente, vem para ele uma combinação, você vai nascer médium. Médium todos somos, mas você vai nascer médium ostensivo. As pessoas, irmãos, vão precisar de ti. E aí, ele não aparece nos dias de trabalho, ele começa a faltar. Quem lê a obra lá vai ver que interessante. E aí, gente, quando ele retorna, ele vê que se perdeu. Então é interessante para a gente pensar um pouquinho, né, nesses escândalos que nós trazemos e que a espiritualidade cuida, até para que a gente tenha realmente condições de suportar tudo aquilo que a gente pediu. Não cai uma folha sem que Deus saiba. Né? E a maioria dessas programações são nossas. Programamos junto à espiritualidade. E aí, gente, a gente já está indo para o final do tempo, né? Eu trouxe tanta coisa aqui para a gente conversar. Só se vocês quiserem ficar um pouco mais aqui depois, não vai dar. Lá no item 17 diz assim, se vossa mão não é causa de escândalo, se vossa mão causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica nesta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. E aí, gente, como é que a gente vai fazer isso? Através da prece, como foi falado antes, através da boa vontade, do estudo, de aprender a estudar nós mesmos. Nós, como espírito imortal, sabendo que eu reencarno com as minhas dificuldades. O outro tem a dificuldade dele, mas eu também tenho as minhas. E o que Jesus espera de mim? Que eu corte, que eu tire de mim essas dificuldades que trago. E todos nós trazemos, pode ter certeza, uns mais, outros menos, um com mais dificuldade, outro com menos.
Quando Jesus diz, ali também no outro item, que ele fala, deixar vir a mim as criancinhas, por que Jesus usa a criança, gente? Né? Porque a criança a gente olha, é claro, aí também figura, né, que a gente já falou lá antes, né, é uma alegoria, a gente está falando naquela figura da época, como é que Jesus traz a figura da criança? Aquela criança, porque nós olhamos, parece aquele ser tão angelical. Claro que se a gente olhar com o olhar espiritual, a gente já vê, né? Algumas coisinhas a gente já identifica, porque eles trazem muito isso. Mas a criança tem em si, enquanto ainda é criança, aquela questão do brigou, não fica de mal, daqui a pouco já tá... Né? A gente é adulto, a gente briga, daqui a pouco a gente não quer falar mais. Quantas pessoas não se falam mais? E às vezes lá no mediúnico vão aparecer dizendo, ainda falando daquela situação, não, que brigaram e que nunca mais falaram, são inimigos. A criança briga e daqui a pouco já está de bem. Então Jesus usa como exemplo a criança. Caminhando um pouquinho mais ali para o último item, eu estou falando bem superficial sobre cada item, porque me deram bastante item, viu, gente? É para vocês depois ir lá e adentrar o capítulo, porque tem bastante coisa. Olha, gente, coisas maravilhosas ali para a gente falar, para a gente poder aprender, né, para refletir. Quando no item 18 ele disse o Cristo, deixai que venham a minhas criancinhas. E depois vai um pouquinho mais adiante, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Aqueles que nascem muitas vezes com a cegueira. E a gente não entende, porque a gente não vê com aquele olhar reencarnatório. A gente não pode olhar para um ser e dizer assim, não, ele é cego porque ele escolheu assim e ele vai viver. Não! A gente tem que estar junto, a gente tem que ajudar. Eu tenho filho, gente, de uma grande amiga. O menino, ele enxergava até os 7 anos. Depois dos 7 anos, devido a uma doença ocular, ele ficou cego dos 2 olhos. Ela tem na carteira uma cartinha que ele fez para ela, quando criança, e depois disso ele nunca mais enxergou. Hoje ele já tem 40 e poucos anos. Gente, um menino incrível. Eu não sei se já comentei aqui com vocês. Ele tem uma banda de música, toca violão, ele fez faculdade. Ele é um menino, assim, muito interessante, e quando Deus nos tira algo por necessidade nossa mesmo, Ele nos dá outra também. E os sentidos estão ficando mais apurados também. Ela comenta que quando ela chega em casa, ela acendeu a luz, ele já diz, mãe, a luz está acesa da varanda, né? Assim, sabe, tem coisas assim que ele fala que ela fica assim, ela olha e fica pensando. E agora há poucos dias desencarnou o pai dele. Eu estive no velório e, gente, assim, ó, chamaram um padre para fazer, né, lá as palavras lá. Gente, aquele menino falou melhor que o padre. Porque ele falou com o coração, ele não leu nada. Ele pegou o violão, ele só pediu assim, me ajudem aí até o meu pai. E aí a companheira dele levou ele até ali onde estava o corpo. Ele pegou o violão, sentou numa cadeira e fez uma música na hora para o pai, compôs aquela música. E ele falou bem assim, ó, valorizem a família de vocês. Porque o pai morreu no trabalho e ele era um momento que não precisava. E ele disse assim, ó, não trabalhem tanto, trabalhem, mas não esqueçam de irem para casa. Valorizem aqueles que estão em casa. Deem valor para aqueles que vocês levantaram de manhã e que talvez vocês nem dessem bom dia. Vocês não sabem se vão poder dar boa noite. Sabe, assim, o menino fez todo mundo ir aos prantos, assim, porque foi emocionante as palavras daquele menino, sem enxergar no corpo físico, mas com certeza o olhar da alma dele era imenso. Ali, quando tem o item que fala, bem-aventurados os que têm fechados os olhos, é do espírito Vianney. Vianney cura, né? Gente, muito interessante, porque esse espírito ele foi chamado numa reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica que ele foi chamado, na época de Kardec, onde Kardec fazia ainda as reuniões, até pelo estudo, esse irmão foi chamado porque lá havia uma mulher que não enxergava dos 2 olhos. Ela não tinha visão. E ali, naquele momento, o Espírito diz assim, meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha! Que ore e espere. Ele fala bem assim, o Espírito. Não sei fazer milagres. Eu sei que Deus o queria.
todas as curas que tenho podido obter e que vos farão assinaladas, não atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olha o que ele dá de recado para essa irmã enferma. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário. Claro que a gente sabe que a palavra tinha outro, né, sentido. Para que minha alma se eleve ao teu seio com a brandura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá, sempre dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então ali ele vem dizer que na prece a gente tem que pedir primeiramente a cura da enfermidade da alma. Porque no corpo físico a gente está ali depurando, mas é nós, espírito, que viemos com aquele comprometimento de muitas vezes nascer sem a visão, nascer sem um braço, que também fala ali, né? Mas o verdadeiro corte que Jesus pede para nós é que a gente tire de nós essas arestas que nos fazem ainda cair, ter as nossas quedas que não nos deixam evoluir, e que são ainda muitas se nós formos pensar. Eu agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Não vou poder falar mais, vou ter que parar porque o tempo não nos é permitido, a gente sabe, né, que temos um tempo, mas fica aí o convite, gente, para que a gente possa adentrar um pouco mais esse capítulo. Ele é riquíssimo, não tem como a gente resumir. Eu tentei o máximo aqui, porque ele realmente, esse item, né, esses itens que eu li aqui do escândalo, ele é imenso, mas ele nos faz ver que esse escândalo é aquilo que nós guardamos dentro de nós e que muitas vezes exteriorizamos aos outros. Então que a gente saiba lidar, que a gente saiba realmente consertar em nós, né? Porque nós somos aquele instrumento que o Cristo conta para que um dia a gente possa ter realmente o nosso coração puro. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos vocês.